Você já acordou no meio da madrugada com o coração disparado, sentindo como se o seu mundo tivesse desmoronado completamente? Como se tudo que você construiu ao longo de anos, tudo que você amava profundamente, fosse arrancado de você num piscar de olhos, sem aviso, sem piedade? É uma sensação devastadora. Um vazio que consome por dentro, um abismo que se abre sob os seus pés e te engole inteiro. Pode ser a perda súbita de um emprego que você dedicou sua vida inteira. Pode ser o fim doloroso de um casamento que você acreditava que duraria para sempre. Pode ser um diagnóstico médico que muda tudo em segundos. Pode ser a partida de alguém que você jamais imaginou viver sem. Nesse momento de desespero absoluto, quando as lágrimas não param de cair e a respiração fica difícil, uma pergunta ecoa na alma como um grito desesperado: e agora? Como eu me levanto, como eu me reconstruo a partir desses escombros, como eu encontro forças para continuar quando tudo perdeu o sentido? Eu quero te contar hoje sobre um homem que viveu exatamente isso, mas em uma escala que a maioria de nós mal consegue imaginar. Um homem que enfrentou a tempestade perfeita da vida e descobriu um segredo que mudou tudo. O nome dele era Jó. Jó não era apenas um homem bom, ele era um homem que tinha conquistado tudo na vida. Imagine a família mais amorosa que você pode sonhar: 7 filhos e 3 filhas que se amavam profundamente. Imagine uma riqueza que fazia dele o homem mais próspero de toda a região: milhares de ovelhas, camelos, bois. Imagine uma saúde perfeita, uma reputação impecável, o respeito de todos à sua volta. Jó era literalmente o retrato do sucesso completo. Ele acordava todas as manhãs agradecendo a Deus pela vida abundante que tinha. Seus filhos faziam festas uns para os outros e Jó orava por cada um deles diariamente. Ele era um pai dedicado, um líder respeitado, um homem íntegro em todos os aspectos. Se você olhasse para a vida de Jó, diria: este homem tem tudo. E então, em um único dia, tudo mudou. Primeiro chegou um mensageiro correndo, ofegante, com os olhos cheios de terror. Jó! Os sabeus atacaram, levaram todos os seus bois e jumentos, mataram todos os seus empregados, só eu escapei para te contar. Antes mesmo que Jó pudesse processar essa notícia devastadora, chegou outro mensageiro: Senhor, fogo caiu do céu, queimou todas as suas ovelhas e os pastores. Só eu sobrevivi. O coração de Jó começou a acelerar, mas ainda havia esperança, ainda tinha os camelos, ainda tinha terceiro mensageiro: Jó. Os caldeus atacaram em 3 grupos, levaram todos os seus camelos, mataram todos os empregados, só eu escapei. Em questão de minutos, toda a riqueza de uma vida inteira havia desaparecido, mas o pior ainda estava por vir. O quarto mensageiro chegou com lágrimas nos olhos, mal conseguindo falar. Senhor, seus filhos. Eles estavam todos juntos na casa do irmão mais velho, celebrando. Um vento forte, um furacão terrível atingiu a casa. A casa desabou, todos morreram, Senhor, seus 10 filhos, não sobrou nenhum. Imagine esse momento, imagine a dor que atravessou o peito de Jó como uma lâmina afiada. Em um único dia, ele perdeu tudo. Não apenas os bens materiais, mas o que mais amava na vida: seus filhos, 10 filhos, todos de uma vez. Mas a tragédia ainda não havia terminado. Logo depois, o próprio corpo de Jó foi atacado por uma doença terrível. Feridas dolorosas cobriam sua pele da cabeça aos pés. A dor era insuportável. Ele se sentou no meio das cinzas, pegou um caco de cerâmica e começou a se coçar, tentando aliviar o sofrimento físico que se somava à agonia emocional.
Sua própria esposa, a mulher que havia compartilhado sua vida, olhou para ele naquele estado deplorável e disse com amargura: Ainda mantens a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Imagine o peso desse momento. A pessoa que deveria ser seu maior apoio estava dizendo para ele desistir de tudo, inclusive da vida. O mundo de Jó não apenas desmoronou, ele foi completamente pulverizado. Mas aqui está o que torna a história de Jó extraordinária. Em meio à dor mais incompreensível que um ser humano pode experimentar, ele fez algo que mudou o curso da história. Ele se recusou a aceitar o conselho da desistência. Sim, ele chorou. Sim, ele questionou. Sim, ele sofreu profundamente, gritou sua angústia para os céus, mas ele não desistiu, e foi em meio às cinzas de sua vida destruída que Jó descobriu um segredo que transformaria não apenas sua própria existência, mas se tornaria uma fonte de esperança para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Ele parou de fazer a pergunta que estava o destruindo por dentro: por que eu? Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer isso? E começou a buscar algo muito mais profundo. Ele mudou o foco da sua perda para uma verdade eterna que ninguém poderia tirar dele. Ele parou de fazer a pergunta que estava o destruindo por dentro: por que eu? Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer isso? E começou a buscar algo muito mais profundo. Ele mudou o foco da sua perda para uma verdade eterna que ninguém poderia tirar dele. Se essa mensagem sobre encontrar uma esperança inabalável, mesmo quando tudo parece perdido, está tocando profundamente o seu coração. Se você sente que precisa descobrir esse segredo que sustentou Jó na pior tempestade da vida, eu quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal para não perder nenhum dia dessa reconstrução em sua vida, porque nós estamos começando hoje uma jornada transformadora de 30 dias chamada A Reconstrução. Durante um mês inteiro, todos os dias, vamos explorar juntos um passo, uma ferramenta, uma verdade poderosa para reedificar sua vida sobre uma base tão sólida que nenhuma tempestade, por mais violenta que seja, conseguirá destruir. Você não vai querer perder nem um único dia dessa jornada que pode mudar sua vida para sempre. Agora, qual foi o segredo que Jó descobriu? Foi nesse momento de dor absoluta que ele pronunciou uma das declarações mais poderosas de todos os tempos. Palavras que ecoaram através dos séculos e se tornaram uma âncora de esperança para a humanidade inteira, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Você percebe a profundidade dessa declaração? Jó não disse: Eu espero que vou ficar rico de novo. Ele não disse: Eu acredito que minha dor vai passar amanhã. Ele não disse: Eu tenho fé que tudo vai voltar ao normal. Não, ele disse algo muito mais profundo e revolucionário. Eu sei que o meu Redentor vive, mesmo quando tudo ao seu redor gritava morte, destruição e fim. Jó declarou vida. Mesmo quando todas as evidências apontavam para o desespero, ele declarou esperança. Mesmo quando parecia que Deus havia se esquecido dele, Jó declarou que seu redentor estava vivo e ativo. O alicerce de Jó não estava nas coisas que ele possuía, mas em quem ele conhecia. Não estava no que ele podia ver, mas no que ele sabia ser verdade no mundo invisível. Não estava nas circunstâncias temporárias, mas na realidade eterna. E é exatamente aqui que está o segredo milenar para reconstruir sua vida. Você precisa encontrar uma âncora que seja maior do que suas circunstâncias, mais forte do que suas perdas, mais duradoura do que suas dores. Como podemos aplicar o segredo de Jó na nossa vida hoje?
A reconstrução verdadeira acontece através de 3 passos transformadores. Primeiro passo: mude a pergunta que está destruindo você por dentro. Pare de se afogar no por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? Por que Deus permitiu isso? Essas perguntas só te prendem no passado e te mantêm como vítima das circunstâncias. Comece a fazer uma pergunta diferente: onde eu posso encontrar força para seguir em frente apesar disso? Como posso crescer através dessa dor? Que lições posso aprender que me tornarão mais forte? A primeira pergunta te paralisa, a segunda te impulsiona para o futuro. Segundo passo: encontre sua âncora inabalável. Jó se ancorou no seu redentor, naquele que ele sabia que estava vivo e no controle, mesmo quando tudo parecia fora de controle. Qual é a sua âncora? Quais são os seus valores inegociáveis que ninguém pode tirar de você? Qual é o seu propósito de vida que transcende as circunstâncias? Qual é a sua fé que permanece firme mesmo quando tudo balança? Defina agora mesmo qual é a sua rocha, aquela verdade absoluta que não muda mesmo quando todo o resto ao seu redor desmorona, e agarre-se a ela com todas as suas forças. Terceiro passo: declare a esperança antes de vê-la se manifestar. Este é o passo mais poderoso e mais difícil. A fé verdadeira não é sentir, é declarar. Não é ver para crer, é crer para ver. Jó declarou que seu redentor vivia quando tudo ao seu redor era morte e perda. Ele falou de restauração quando estava cercado de destruição. Comece hoje mesmo a falar sobre a sua reconstrução, mesmo que seja em um sussurro no início. Diga com convicção: eu vou sair dessa situação mais forte do que entrei. Um novo dia vai nascer na minha vida. O melhor capítulo da minha história ainda está por vir. Deus não terminou comigo ainda. Lembre-se: palavras têm poder criativo, palavras criam mundos. Suas declarações de fé hoje se tornarão sua realidade amanhã. E sabe qual é a parte mais incrível da história de Jó? Ela não termina na tragédia, ela não termina na dor, ela não termina na perda. A história de Jó termina na restauração mais extraordinária que você pode imaginar. A Bíblia nos conta que no final Deus restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo que ele havia perdido. Ele teve novamente 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele teve mais 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E as filhas de Jó eram consideradas as mais belas de toda a terra. Mas entenda uma coisa muito importante: esta não é apenas uma promessa de restauração material, é uma promessa espiritual muito mais profunda e poderosa. É a promessa de que nenhuma noite é tão escura que o sol não possa nascer de novo. Nenhuma perda é tão grande que um novo propósito não possa florescer. Nenhuma dor é tão profunda que a cura não possa alcançar. Nenhuma situação é tão desesperadora que Deus não possa transformar. A sua reconstrução não começa quando as circunstâncias mudam. Ela não começa quando a dor passa. Ela não começa quando você vê a luz no fim do túnel. A sua reconstrução começa quando você decide, hoje, agora, neste exato momento, mudar sua perspectiva e se ancorar na única coisa que nunca pode ser tirada de você: a esperança inabalável de que o seu Redentor vive. Sua reconstrução começa agora. Sua nova história começa hoje. Seu melhor capítulo está prestes a ser escrito.